Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, ontem a gente tratou rapidamente, foi um vídeo muito curto, a respeito dos estadistas globais, dedicando mais atenção ao presidente da Colômbia e da Rússia, que estão fazendo grandes besteiras, cada um no seu canto. Mas hoje vamos tratar de um assunto um pouco mais interessante sob o ponto de vista do dinheirinho no bolso da gente aqui, ó. Enquanto o mundo se rompia em tretas naqueles palcos de debates globais sobre guerra, paz, combate ou não combate às drogas, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, aumentou a taxa de juros lá em 0,75 ponto percentual, chegando, se não me engano, a 3,25% ao ano. Aqui no Brasil, o Banco Central, depois de uma série de altas da nossa Selic, resolveu dar um basta, dar uma parada com os juros no patamar elevadíssimo de 13,75%. Eu vou dizer o seguinte, gente, na minha opinião, ela pode estar errada, é claro, mas eu acho que está certa, tanto que é uma opinião. O que o Banco Central norte-americano fez foi corretíssimo e o Banco Central brasileiro pisou na bola mais uma vez com a gente. Vamos tratar desses dois focos do mesmo assunto, então, mas só vou falar sobre eles se você dedicar a mim apenas 3 segundos, fazendo o quê? Dando um cliquezinho ali para se inscrever no canal, outro para curtir esse vídeo e no final, se lembrar e gostar, vamos compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos. Então, passou os 3 segundos, agora vamos para o assunto. Gente, a questão dos juros, ou como se fala de maneira mais economicamente política monetária, afeta de várias maneiras a economia do país. Nós estamos acostumados a comparar juros com a inflação, porque é o que está pegando agora, mas não é só isso. Primeiro vamos analisar o contexto norte-americano sob 2 aspectos, sempre tendo como alvo central a questão dos juros. Nessa primeira ilustração que está aí para vocês, é um acompanhamento dos últimos 25 anos da evolução da taxa básica de juros nos Estados Unidos e a inflação, onde os juros são as colunas e a inflação é a linha pontilhada. O que acontece? Nós tivemos alguns momentos dramáticos na história norte-americana, história econômica, nesse início de século. Já não está tanto no início, estamos quase completando 25%, um quarto de século, né? Então, lá no início dos anos 2000, a inflação norte-americana estava subindo e eles usaram a tradicional receita. Vamos subir juro que essa inflação cai. Mais ou menos aconteceu isso, eles aumentaram os juros e a inflação começou a despencar e quando não era mais necessário segurar essa alta inflacionária relacionada com a atividade econômica que a gente vai ver depois, deram um alívio na chamada política monetária e a taxa básica de juros deles começou a cair para patamares próximos a 2% ao ano. Depois de 2004, a inflação começou a subir um pouquinho por lá, mas também estava ocorrendo um outro fenômeno, que era a crise do mercado imobiliário, a bolha imobiliária, ainda não era crise. O que era isso? As pessoas simplesmente, os americanos, depois o mundo todo começou a investir no mercado imobiliário norte-americano, então era uma compra maluca de casas e isso provocou uma alta do consumo, porque era muita circulação de dinheiro. Uma pessoa comprava uma casa por $200 mil, depois de 3, 4 meses já vendia pelo dobro, $400 mil diríamos, e embolsava o resto, comprava mais casas, era uma maluquice em cima da construção civil lá. E criou-se uma bolha. O que nós definimos como uma bolha? Alguma coisa que vai estourar. Sempre, vamos pensar na bolha de sabão. Ela vai inflando, inflando, inflando. Ela não tem sustentação por questões gravitacionais, pressão atmosférica e pum, explode. No mercado é a mesma coisa. Tudo que não tem sustentação, um dia estoura. Estourou essa bolha imobiliária nos Estados Unidos. E aí o Banco Central teve que atuar de outra maneira. E qual foi a maneira? Derrubando dramaticamente os juros. Para quê? Porque o norte-americano estava todo endividado com essa crise do mercado imobiliário, tinha que pagar as contas, não conseguia, inadimplência lá em cima. Então o Banco Central deles, lá o Federal Reserve, para evitar um colapso ainda maior da economia dos Estados Unidos, baixou os juros lá para o chão. Mesma coisa também aconteceu com a Europa, que entrou na onda do mercado imobiliário norte-americano. E aí, a partir do final de 2008, início de 2009, os juros lá nos Estados Unidos passaram vários e vários anos, pelo menos 8 anos,
nos menores patamares da história daquele país. Ficaram em torno de 0,75%. E o que acontece quando o juro está tão baixo? Quando é que você aí aplica no mercado financeiro? Quando a rentabilidade é boa. Se a rentabilidade não é boa, o que você vai fazer? Vai comprar, vai gastar, porque não vale a pena economizar. Nos Estados Unidos e no resto de todo o mundo é a mesma coisa. Nesse período, as autoridades monetárias norte-americanas viam sim a necessidade de incentivar o consumo, e para incentivar o consumo tem que inibir a poupança. E aí, a partir de 2016, os preços sim reagiram um pouquinho, estavam um pouco mais altos, mas nada que fosse muito preocupante. A inflação não chegava a superar muito os 2%, 2.000%, o que está dentro dos padrões históricos norte-americanos. Mas existe uma outra regrinha, gente. Quando você quer comprar alguma coisa, tem duas maneiras. Uma é pedindo empréstimo bancário, a outra é economizando e depois comprando. Mas em qualquer economia do mundo, a existência de poupança é fundamental para alavancar o crescimento. Então, dentro desse contexto, qual foi a orientação da política monetária norte-americana? Os juros estavam baixíssimos, as pessoas não queriam economizar, mas precisava dessa poupança para novos investimentos. Eles aumentaram um pouquinho a taxa de juros deles para seduzir as pessoas a investirem no mercado financeiro e economizarem um pouquinho. Isso aí estava indo de uma maneira bastante pausada, bastante comedida. A taxa de juros norte-americana básica chegou a alguma coisa em torno de 2,5% lá no final de 2019. Mas eis que acontece o grande flagelo, talvez desse século, a pandemia do coronga. E aí, várias cidades norte-americanas, estados, adotaram aquela história do fica em casa, a atividade econômica caiu lá para os píncaros do chão, tiveram que reduzir juros de novo, mesmo com a inflação elevada, porque a atividade econômica estava baixíssima em 2020 e também parte de 2021, e tinha que incentivar consumo e tinha que evitar um mal pior, que era uma recessão de grande consistência, o que acabou não acontecendo e não vai acontecer aparentemente nos Estados Unidos. Mas a inflação começou a entrar em alta por três motivos. Dois são conhecidos do público e um é só aqui o fora de curva que eu estou insistindo. Os dois motivos conhecidos quais foram? Questão da alta do preço do petróleo mundial e também dos alimentos. E o desconhecido é só ver novamente a queda das reservas cambiais em dólares e euros lá da China e ver que esse país está injetando moeda nos Estados Unidos e na Europa, provocando uma inflação um pouquinho maior que é necessária, um pouquinho maior que a prevista. E aí, gente, chegamos então aos dias atuais. Mês passado, em agosto, a inflação norte-americana, os preços ao consumidor foram de 0,1%, uma alta dentro dos padrões que eles estão acostumados a lidar, não foi mais inflações elevadas. Mesmo assim, o Banco Central deles, o Federal Reserve, aumentou em 0,75% a taxa, chegando, se não me engano, a 3,25% ao ano. Por que eles fizeram isso? Primeiro, por pressão aí de um elevado consumo que se mantém lá nesse momento. E, em segundo lugar, porque está um momento propício para os norte-americanos começarem a pensar em fazer, refazer as suas economias, botando um pouco do seu dinheirinho no mercado financeiro. Mas e aí? É só isso? Não, não é só isso. Como eu falei, a questão da taxa de juros não se relaciona apenas com a inflação. Tem uma forte influência também aonde? No crescimento econômico. É aquela coisa, gente. Hoje o Brasil está com uma taxa de 13,75%. Você vai arriscar botar o seu dinheiro num investimento novo com o risco de não dar certo? Ou vai se acomodar no mercado financeiro e ficar recebendo juros sem ter preocupação em administrar muito esse dinheiro? Lógico que a maneira mais fácil e menos trabalhosa de ganhar dinheiro vai acabar prevalecendo, não acham? E aí vamos para a segunda ilustração. Olha só, pessoal, agora eu estou comparando a taxa de crescimento anual do produto interno bruto, ou seja, da riqueza dos Estados Unidos com a China. Por que eu botei a China na jogada? O principal inimigo geopolítico dos norte-americanos é a China. E se a China cresce mais do que os Estados Unidos, como estava acontecendo até bem pouco tempo, o que vai acontecer?
A tendência é do produto interno bruto daquele país ultrapassar os norte-americanos e quem tem mais dinheiro tem mais poder. No frigir dos ovos é isso. E olha só o que estava ocorrendo, especialmente a partir do início desse século. A economia chinesa disparando com taxas de crescimento entre 8% e 10%, e a norte-americana ficando lá meio na rabeira, ficando bem abaixo, em torno de 3% a 4%. E esse diferencial de crescimento econômico fez com que a China se aproximasse para os norte-americanos perigosamente do seu PIB. Aí começa a guerra econômica que nós observamos, especialmente a partir do governo norte-americano Donald Trump. Embargos comerciais, redução de juros para incentivar a produção interna, enfim, uma série de medidas, incluindo e com mais forte foco exatamente nos juros, para que a economia norte-americana novamente passasse a crescer e competir com o crescimento chinês para que não fosse alcançada, e isso aí causaria uma perda de hegemonia econômica global. Agora eu repito a pergunta: por que nesse momento os norte-americanos se deram ao luxo de subir juros? Primeiro, a inflação deles está elevada dentro de um contexto no qual a China está parando de crescer. Não se sabe se é em função da situação do fica em casa deles, das restrições para proteger a população, no conceito deles, do coronavírus, ou eles estão tendo algum problema estrutural mais forte, talvez ou muito provavelmente no mercado imobiliário. Mas o fato é o seguinte: olha o que está acontecendo aqui. As taxas de crescimento, mesmo amalucadas por conta daquele efeito espelho do coronavírus, queda abrupta da atividade e depois uma compensação, logo quando as pessoas voltam ao trabalho, elas estão mais ou menos equilibradas. A China, nesse momento, não cresce mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, norte-americanos, até estão tendo um crescimento do seu PIB um pouquinho superior ao chinês. Então, sim, dá para compensar, dá para aumentar um pouco a taxa de juros, a fim de equilibrar consumo e uma necessidade intrínseca de cada economia, no sentido de ganhar uma poupancinha a mais. Então, gente, de acordo com esse contexto, o que eu posso dizer para vocês? O Federal Reserve, Banco Central norte-americano, não estava errado em aumentar a taxa de juros lá para 3,25%, mas aí, lembrando, a inflação do mês anterior foi apenas 0,10%. A questão não foi essa. A questão foi incentivar um pouco a poupança, limitando um pouco o consumo, para fazer com que a capacidade de investimento dos norte-americanos melhore para investir mais no futuro e alavancar aí sim um pouco mais o crescimento. Até porque ainda 3,25% nós temos uma situação na qual se chama de juro negativo. Mesmo a esse patamar, a inflação média dos últimos 12 meses nos Estados Unidos está em torno de 8%, 9%, está acima da prime rate deles. Então, significa que as pessoas que vão investir em títulos do Tesouro Norte-Americano não vão ganhar dinheiro ainda, vão perder menos dinheiro, mas os papéis norte-americanos são um investimento mais seguro porque é o maior exército do mundo. Então a garantia ali da estabilidade institucional dos Estados Unidos é maior do que em qualquer país, segundo esse conceito. Está explicado isso? Agora vamos ver por que eu estou defendendo no Brasil que deveria, sim, cair a Selic, nem ficar estável. Em primeiro lugar, agora a ilustração dos juros e inflação no Brasil, a linha mais escura é a inflação brasileira, sempre comparada com a base de escala da esquerda. O que acontece? Aqui no nosso país, gente, é uma situação muito frequente de descontrole das contas públicas. O que os Estados Unidos faz quando descontrola as contas públicas lá? Emite dinheiro. Nós podemos fazer isso aqui? Não, não podemos sem pagar o devido preço. Por que eles podem e nós não podemos? Porque eles detêm a moeda internacional, distribuem dólar para tudo que é canto do mundo, e esse é um dos maiores poderes econômicos que eles têm. Aqui no nosso país, se acontece essa emissão de moeda, vai ter muito dinheiro irrigando no mercado, esse dinheiro perde valor em relação às mercadorias, nós temos a malfadada, a terrível inflação. Então, o que acontece? Nós temos momentos na história do Brasil
e vamos pegar aqui pelos tempos mais recentes, especialmente a partir de 2013, 2014 a 2016, foi emitido muita moeda, foi feita muita dívida pública e com isso os preços se descontrolam. Foi um déficit público enorme. E isso faz com que a inflação acelere e o Banco Central, coitadinho, por uma inflação acelerada dessas, só pode controlar isso mediante alta de juros e foi o que aconteceu. E aí, passada essa longa crise que começou em 2014, foi adiante em 2015, 2016, até parte de 2017, o Banco Central sim passou a reduzir os juros até chegar a um patamar de 2 ou 2,5%, não me lembro. Aí veio a pandemia. E com a pandemia, especialmente a partir do final de 2020 e no decorrer de 2021, nós tivemos aquela alta inflacionária que nos pressiona até hoje, pessoal. Causada pelo quê? Alimentos em termos globais e petróleo em termos globais também. Adiantava subir juros? Esse gráfico, a pontinha dele mostra que não. Por quê? Quanto mais subia os juros, mais a inflação subia também. A inflação, sim, ela só foi cair a partir de julho pela coincidência de 3 fatores. Primeiro, a redução do imposto sobre combustíveis que impactou direto no preço aos consumidores. Segundo, a própria queda do preço do petróleo, também impactando favoravelmente no consumo. E terceiro, o fim do ciclo de alta do preço dos alimentos no âmbito global. Os juros não influenciaram nada sobre isso, pessoal, absolutamente nada. Só que a gente tem um outro problema aí. Se os Estados Unidos têm que disputar crescimento econômico com a China, nós temos que disputar um melhor crescimento com nós mesmos, porque a expansão da economia brasileira desde os anos 80 do século passado é medíocre, é ridícula, e isso está associado não só à burocracia, não só a decisões erradas de política econômica, mas também aos juros elevados. Além de, é claro, de um monte de erro que se faz aqui nesse país e espero que não se repitam. Então vamos comparar agora juros no Brasil e atividade econômica, gente. Olha só, quando os Estados Unidos crescem em média 3,5% a 4% ao ano, um país maduro, e a China acima de 7%, nós aqui, coitadinhos no Brasil, vamos dar uma olhada ali na linha preta, comparado com o lado direito da escala, ficamos normalmente ali perto do 0 a 0. Uma economia estagnada, pelo menos está mostrando aqui, desde o final da década de 90, ou estagnada ou em recessão. Nós tivemos recessões aonde? No final do século passado, nós tivemos recessão lá em 2003, nós tivemos recessão em 2009, e a pior das recessões, como mostra esse gráfico, lá entre 2014 e 2017. A pandemia não conta, gente, foi uma situação extraordinária. Não vou avaliar de novo se está certo ou errado, para mim a decisão global estava errada, mas vamos considerar que foi um momento realmente fora de curva, fora das expectativas que ainda hoje nos afeta. Mas o que aconteceu? Para combater essa inflação recente, que não tem raiz interna aqui no Brasil, e sim externa, o Banco Central começou a subir juros, fez 12 ou 13 meses de altas sucessivas, e isso sim impactou a atividade econômica. A reação que ocorreu agora em 2022 foi basicamente em função da compensação dessa política monetária, ao meu ver equivocada e rígida, por uma política tributária, falo-se política fiscal para ser mais amplo, bem mais consequente. O que o Ministério da Economia fez? Primeiro, tratou de reduzir despesas, passou a conter evasão de dinheiro por motivos não tão éticos ou por desperdício, reduziu contratações de custeio privilegiando investimentos. Além do mais, o Ministério da Economia aproveitou para reduzir impostos sobre consumo, especialmente, e isso contrabalançou de uma maneira mais eficaz do que eu imaginava a atividade econômica. Então, se eu critico a política monetária do governo federal, não é do governo, porque o Banco Central tem autonomia, mas acho que eles estão equivocados, tenho a liberdade de pensar ou não tenho mais. Por outro lado, isso acabou sendo compensado
pela política econômica, pela política fiscal, com a queda pronunciada de impostos sobre alguns produtos específicos, mas muito importantes de consumo. Em resumo, gente, é isso. No caso dos Estados Unidos, a alta dos juros, sim, ela está alinhada com uma política econômica maior. No caso aqui do Brasil, eu não vejo isso. Eu vejo, sim, uma decisão burocrática em cima de um manual que funciona, um manual econômico que funciona em tempos normais, porém, nós podemos chamar a atualidade de tudo, menos de tempos normais. Então, gente, não me prolongando mais, vou encerrar o vídeo do Fora de Curva de hoje por aqui. E se você gostou, vou relembrar. Clica aqui para se inscrever no canal, para deixar o like. E agora já pode compartilhar o vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, um abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.